Oi, 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 pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui, né? Mais um café com a Manu. Vai um cafezinho aí. Hoje a nossa convidada é a Carol Marques. Ela é psicóloga, empresária e vai falar dessas multifunções aí. E daqui a pouco eu já vou convidá-la. Ela trabalha no canal da TVCH atualmente. E aí nós vamos falar um pouco sobre os desafios, né? E toda essa questão em relação à transição de carreira, pessoal. Né? Então vocês podem ir colocando aqui as dúvidas, né? E tudo mais. E aí eu já vou chamar ela aqui. Ela já está online. E aí nós vamos começar o nosso papo. A TVCH é uma mídia independente. Ela vai retransmitir essa live nas plataformas deles. E depois eu também vou colocar essa live Café com a Manu de hoje, vou colocar lá no canal do YouTube Manuela Soares, tá bom? Deixa eu só conferir aqui a Carol. Boa noite a todos que já estão presentes. Só um instantinho. Já te chamei. Estamos aguardando a Caroline Campos Marques, nossa querida Carol. Olá, 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 bem-vindos todos vocês que já estão no chat. Muito obrigada, Manu. Boa noite a todos aí, né, Carol? Seja muito bem-vinda. Nosso Café com a Manu. Ó, já tô com meu café também. Olha ela, tem até a logo da TVCH, que massa! Claro. Presente de uma amiga querida. Ah, eu até encomendei, sabe, uma caneca personalizada, mas com essas questões de isolamento social, ela demorou mais do que o esperado. Mas semana que vem já Sinal que, tem. sinal que esse café vai perdurar por muito tempo, o café com a Manu. Muito bom. Então, Carol, eu gostaria que você começasse, né, apresentando um pouco sobre quem é você, né, para quem não te conhece, né? E depois você pode já discorrer sobre o seu tema, nós temos aí uma hora só para nós duas, e fique à vontade, pode ser. Bom, pessoal, então, boa noite. Boa noite, Manuela. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui compartilhando um pouco da história e contribuindo para esse Café com a Manu, que eu acho uma iniciativa tão bacana, né? Em momentos como esse, a gente poder conversar, trocar ideias, trocar experiências com mulheres aí, principalmente, né, até agora, que têm passado pelo seu canal e contribuído tanto. Bom, meu nome é Caroline Marques, eu tenho 37 anos, sou empresária, esposa, mãe, e, na verdade, o que eu tenho para contribuir em termos da minha história? Né? Eu venho da área de recursos humanos, eu sou psicóloga por formação, e sou aquela pessoa que construiu a carreira para trabalhar em negócios, em business. Né? É uma construção de carreira já um pouco diferente, né? Eu não fui uma psicóloga que quis clinicar, eu sempre tive vontade de inserir numa empresa e trabalhar e construir durante os primeiros 12, 13 anos da minha carreira nessa história. E eu achei que ia ser o meu caminho, né? Eu achava que estava tudo correndo, tudo certinho. Mas com a minha gravidez e com uma série de projetos que eu comecei a estudar, dentre eles, principalmente com Dor Blanco e Dáquila Pesquisas, eu comecei a sentir a necessidade de redirecionar muitos conceitos, e isso se manifestou também no meu trabalho. Também se manifestou na ideia de ter uma carreira diferente e exercer meu papel na sociedade de uma forma diferente. Em 2012, 13, em 2017, a empresa que eu trabalhava passou por uma crise, uma reestruturação importante. Eu já tinha pontos importantes de discordância com o modelo que a empresa trabalhava, né? Não que ela estivesse certa ou que eu estivesse certa, mas eram modelos diferentes. E aí, nessa sinalização deles, eu acabei sendo desligada. Aquilo que era para ser assim, um desastre, né? O momento mais triste da vida de um profissional, né, que está construindo uma carreira, uma história, foi, na verdade, um grande presente para mim. Eu me recordo quando a minha gestora me desligou, uma profissional excelente, inclusive, ela falou assim: Carol, eu estou te desligando porque você deixou de acreditar. E aquilo me marcou profundamente, sabe, Manu? Porque não eram as competências técnicas, não eram as competências comportamentais,
mas uma coisa muito mais profunda, que é acreditar. Isso foi um gatilho importante, porque naquele dia, né, quando eu juntei as minhas coisas, sentei no carro, me acalmei e virei a chave do meu carro para ir embora, eu falei, caramba, aqui finalizou uma etapa da minha vida e agora eu começo outra. Eu vou procurar alguma coisa que eu realmente acredite para fazer. Isso é um sinal. Nós já tínhamos alguns projetos, eu e meu marido, algumas ideias do que a gente gostaria de exercer. Meu marido já trabalhava com filmagens, de maneira informal ainda, tá, Manu? Nada muito estruturado. E existia, dentro de um grupo que a gente participava, a ideia de propagar informações através de vídeos. E a gente criou um conceito de uma web TV, foi um embrião da TVCH, e foi a partir disso que nós criamos tudo que ela virou. Né? São 3 anos e 3 meses de história que ela completou recentemente. São 15.400 inscritos no nosso YouTube, mais as outras plataformas. Hoje a gente chega a aproximadamente mais de 20 mil pessoas. O que é ainda pouco em relação ao que eu gostaria de alcançar, mas mostra que um caminho já foi construído. E talvez aí seja um ponto bem legal para compartilhar com as pessoas que estão repensando suas carreiras nesse momento, sabe, Manu? Às vezes a gente acha que tem que estar com tudo certinho, pronto, feito e perfeito para que a gente comece a agir. A gente sempre espera um estado ótimo para poder agir, para poder fazer, para poder acontecer. E, na verdade, se eu tivesse esperado o ponto ótimo para fazer acontecer, eu acho que a TVCH estaria no papel até hoje. Porque quando a gente começou, lá atrás, né, eu me lembro muito perfeitamente assim, da primeira gravação que a gente fez, por exemplo. Né? Eu me reuni com as pessoas e eu observava a cena, né, da construção daquela filmagem, né? A pessoa que realizava a produção sabia exatamente o que ela estava fazendo ali, o cara que cuidava do som sabia exatamente o que estava fazendo ali, o cara da filmagem sabia exatamente o que tinha que fazer ali, e o palestrante também. Eu era a única que assistia a cena. Nossa. E não sabia fazer nada. Eu não sabia fazer absolutamente nada que a TVCH tinha que entregar, nada. Eu não venho da área, eu não sou jornalista, eu não sou comunicadora social, eu nem conhecia muito esse universo da internet, assim, né? Enquanto produção de vídeo, eu nem conhecia o potencial desse negócio a fundo ainda. Foi tudo muito rápido. Mas para os olhares atentos e os corações atentos, e para quem está disposto a aprender, sempre existem oportunidades. Assim, essa cena me marca, porque nesse dia, em especial, a gente ia gravar um palestrante muito bom, muito bom. É um dos caras que eu conheço que mais tem conteúdo. Mas ele não tinha experiência de falar diante de uma câmera e ele ficou muito nervoso. Muito nervoso. Manuela, foi uma cena, porque imagina, né, tudo produzido, aquela ansiedade da TVCH de vamos lá, vamos fazer acontecer. E o cara não funcionou. Não funcionava, ele não conseguia falar e ele tinha se preparado. E a gente começou a observar que toda vez que o Leonardo é meu marido, ele sentava para conversar com ele e falava assim, olha só, mas isso aqui? Aí o cara conseguia responder numa boa. Aí ele perguntava outra coisa, mas isso aqui? Aí ele conseguia responder numa boa, e de repente a galera falou assim, gente, vamos pegar a Carol e botar ela aqui para fazer as perguntas. Né? Facilita pro cara. E foi assim que nasceu o primeiro embrião das entrevistas da TVCH. De uma pessoa que estava com dificuldade de falar. E que encontrou. Bom, aí eu falei, fazer uma entrevista, eu já fiz muita entrevista na vida, eu trabalhei com recrutamento e seleção, eu trabalhei com encarreiramento de pessoas, eu acho que eu consigo fazer. E nesse eu consigo fazer, nasceu um projeto que hoje é um dos projetos do coração nosso, né, do cerne nosso do negócio, que é buscar histórias, buscar pessoas e dar a elas a voz para que elas possam propagar a informação delas. Isso é um ponto importante, né, Manuela? Hoje, se a gente vai fazendo uma linha do tempo, né, Manu? De lá para cá, muitos canais surgiram, muitas iniciativas surgiram, e isso é maravilhoso. Mas quando a gente começou, lá atrás, era muito difícil a gente ter um canal que estruturasse a informação para a gente, que organizasse a informação com a gente, que nos ajudasse a construir a informação, porque às vezes você sabe a informação, você sabe contar para as pessoas a informação, mas quando liga a câmera,
É uma outra lógica, uma outra forma, um outro formato que a gente foi aprendendo junto com as pessoas e se qualificando para isso. Porque também não é um processo unicamente intuitivo, né? Uma transição de carreira, ela pressupõe que você tem que estudar a nova vertente, estudar a nova carreira e estudar a nova formação para onde você quer ir. Isso é um processo constante. Uhum. E quando a gente começou, Manu, com esse projeto e trazendo as informações, eu fui percebendo um grande amor no que eu fazia. Eu consegui me conectar com a mesma emoção que eu tinha quando eu comecei o meu curso de psicologia, onde eu tinha uma série de ideais que não se concretizaram posteriormente, né? Eu achava que quando eu vim para Belo Horizonte, eu vim numa situação muito complicada para cá, de muita dificuldade, muita privação mesmo. E eu achava que quando a gente atingia um certo patamar de remuneração, um certo patamar de status, de reconhecimento, de posição, você alcançava uma felicidade, uma realização. E quando eu cheguei lá, eu vi que não tinha sentido, porque eu não conseguia perceber o impacto que eu causava na vida das pessoas. Eu não conseguia perceber o que efetivamente eu estava deixando para elas. Na TVCH, eu consegui colher isso num outro formato. Mas também descobri, né? Porque nem tudo são flores, né? Mas também descobri que essa questão da gente querer muito deixar um legado para as pessoas, ela é um pouco arrogante. Sim. Arrogante. O que, na verdade, a gente muda, o que, na verdade, a gente trabalha, o que, na verdade, a gente melhora, é a gente mesmo. Se isso, na verdade, for contribuir para que alguma pessoa seja melhor, para que aquilo seja uma inspiração, um insight, um gatilho para ela, maravilha. Mas, na verdade, o que a gente melhora é a gente mesmo. Eu precisei fazer esse percurso inteiro, né? De começar uma profissão, de me formar numa faculdade, de iniciar uma carreira, de ser reconhecida nessa carreira, de desistir nela, de começar outra e começar tudo outra vez, para entender isso, para entender esse gatilho importante. O que a gente melhora é sempre a gente. Eu tive a chance de ver um vídeo muito legal de um palestrante chamado Eduardo Marinho, onde ele fala isso, né? A gente não faz a diferença na vida das pessoas. Eu não fiz a diferença na vida de ninguém. O que a gente faz é fazer diferente. E que talvez isso possa ser um insight ou uma inspiração para alguém que está à nossa volta. E eu aprendi, e essa talvez seja a coisa que me deixa mais feliz na TVCH. Eu trago muitas ideias, rostos, perspectivas, através das pessoas, do rosto delas, do ideal delas, da forma como elas pensam, da forma como elas enxergam o mundo. E a TVCH é um espaço muito aberto para isso. Então eu me realizo na realização daquelas pessoas que estão falando e naquelas que estão escutando. Oh, que massa. Isso é muito legal. Muito legal. Quem está perto de mim, as pessoas que são muito próximas a mim, sabem que a TVCH é a menina dos meus olhos, é o projeto dos meus sonhos, mesmo com todas as intempéries que ele traz. Né? Aprender a usar o Instagram de uma outra maneira, né? Exatamente. E assim, é isso, né? É tecnológico, é a coisa de aprender, de exercer competências muito diferentes daquelas que eu estava acostumada. Mas é também, eu acho que esse é o ponto importante, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa, né? Ah, agora ela é empresária, né? Por exemplo, como você mencionava, ela agora tem uma empresa, ela faz isso, ela faz aquilo. E o dia a dia disso é maravilhoso, mas não é romanceado. Me realiza, mas nem por isso quer dizer que sejam flores o tempo todo. Então, para quem está acompanhando hoje o seu canal, essa talvez seja uma contribuição que eu possa deixar. Sim. O fato de você mudar a sua carreira, por si, não é nada. Se você não mudar a sua cabeça. Às vezes e eu escuto muito esse discurso, né, de você tem que ser você tem que ser autônomo, você tem que ser um empresário, porque senão você é um escravo do sistema. E essa noção de escravo do sistema, ela é antes uma questão moral, é uma questão ética, é uma questão mental, frequencial. Compreende, Manuela? Porque, veja bem, eu posso ter uma pessoa que trabalha numa empresa pública, uma pessoa que trabalha numa empresa
familiar, numa empresa privada, que é autônomo e que tem a mente presa no sistema. Isso é muito importante. Nós não somos escravos do sistema, nós somos escravos de nós mesmos. E assim, eu me percebo neste processo em 3 tipos de carreiras diferentes que eu já segui. Eu me pego em gatilhos que eu falo assim, caramba, Carol, você está correndo atrás do rabo, minha amiga. Você está correndo atrás do rabo. Você está presa ainda, porque o meu modelo mental ainda está em desenvolvimento. Mas para aquelas pessoas que tomaram essa decisão, Manuela, 2 pontos assim que eu tenho tentado aprender e que talvez sejam úteis na jornada delas. O primeiro é da gente tentar encontrar paz na decisão que a gente toma. Né? Isso parece bonito em tese e é super delicado e importante na prática. Sabe por quê? A vida da gente, na nossa carreira, no nosso trabalho, independentemente do formato de trabalho que a gente decidir escolher e acolher, ele sempre vai ter desafios, coisas que nos dificultam, que nos fazem sofrer, decepções, chateações. E eu brinco que isso é um grande fluxo de caixa emocional que a gente vive, sabe? Assim Sim. como existe o fluxo de caixa da nossa empresa. Então, quando eu digo paz, é aquela paz de você deitar a cabeça no travesseiro quando já não tem mais ninguém. Não tem seus clientes, não tem seus parceiros, não tem seu marido, não tem seu filho. É você com você mesmo e encontrar sentido no que você está fazendo. Valeu a pena. A conta hoje fechou. E saber que tem os dias que a conta não fecha, assim como nas empresas as contas não fecham todo mês, e aí, bem-vindo, nem tudo são flores. Mas é parar e pensar assim, não, valeu a pena. O dia de hoje valeu a pena, o dia de hoje valeu a pena, e ir fazendo disso um dia de cada vez. Nossa. O segundo ponto, esse é um ponto, paz. O segundo ponto é encontrar motivo para fazer o que você faz todos os dias. A palavra da moda para motivo é propósito, né? A gente acha chique pra caramba, né? Falar assim, não, eu encontrei um propósito para minha vida. Eu realizo a minha missão. Eu sou uma pessoa que está em busca disso, né? E o discurso disso é muito bonito, mas na prática ele é uma construção diária. E eu já fui eu já gostei muito dessa expressão, sabe? Propósito de vida, sabe? E o propósito parece que é uma coisa né? assim. Parece que é uma coisa assim. Uma luz que vai descer do céu, vai olhar para você e vai falar assim, Manuela, você é predestinada a fazer o café com a Manu. Vá e seja feliz. E não é assim. É você encontrar razões para realizar. É você lembrar do início que te movimentou. Lá no início, quando você construiu o rascunho do projeto, e eu sou capaz de me conectar muito rapidamente com o rascunho da TVCH, porque eu participei muito ativamente disso, sabe, Manuela? Sim. Isso é um filho que eu gerei. Então, quando eu estou com muita dificuldade de encontrar razões para fazer o que eu faço, eu me conecto com o início, com o que me moveu. Mas por que eu cheguei até aqui? Para quê? Para modificar o quê? Para que eu tomei tantas decisões? Para que eu criei um modelo de carreira tão diferente, tão pouco convencional, né? Tem pessoas na minha família que até hoje não entendem o que eu faço. E assim, não entendem. E talvez não entendam mesmo. E tá tudo bem se não entenderem. Agora, eu preciso ter clareza disso. Eu preciso ter clareza disso. Então, encontrar paz, encontrar motivo, são 2 soluções muito boas, especialmente quando a gente está lidando com aqueles momentos de insegurança que atravessam, sabe, os frios na barriga que acontecem. É muito difícil você ser muito reconhecido numa coisa e recomeçar tudo de novo. Porque você se acostuma a ser a referência. Você se acostuma a ser a pessoa que todo mundo está disposto a contar, que todo mundo está disposto a consultar. E quando eu vivi esse momento, né, de criar a TVCH, remetendo à cena que eu te contava agora há pouco, eu era a que não sabia fazer nada. Nada. Eu não sei quantas vezes eu perdi noites de sono falando, meu Deus, o que eu faço para essa empresa? O que eu faço para essa empresa? Porque eu achava que eu não sabia fazer nada. E eu descobri que se pode fazer muito, muito.
Muito, desde que a gente saiba para que a gente faz. E outra coisa legal, e que a gente não se ligue muito nos estereótipos, nos modelos padrão. Ontem eu estava à noite pensando, Manu, o que eu poderia trazer assim que fosse útil para o seu canal, para a sua audiência, para as pessoas que te acompanham. E aí são as coisas legais que acontecem, né? Quando essas sincronias boas são, né? Ontem eu fui assistir um filme com meu filho, né? Já de noite. E eu indico para quem está assistindo, chama Megamente. Eu adoro desenho animado. E o Megamente, ele é um desenho muito feliz para a gente avaliar essa questão do estereótipo. Porque ele mostra duas perspectivas interessantes. A primeira é que você não precisa ser aquilo que a sua história te construiu. Né? O vilão da história era vilão porque todo mundo o enxergava dessa forma. E você não precisa ser o que os outros dizem que você é. Esse é um ponto. Pérolas da Carol. O segundo é assim, você não precisa ter o padrão que as pessoas esperam de você. Né? De novo, o Megamente, ele vai... Aí é spoiler, tá? Para quem não assistiu. Ele vai se tornar o super-herói dessa história, mas se você olha para ele, ele é um anti-herói, né? Ele não fala o que esperam dele, ele é magrelinho, tadinho, ele não passa aquela coisa do super-herói corpulento. Ele é engraçado, ele escuta rock and roll enquanto ele está indo salvar o mundo. Então, assim, ele não é o estereótipo que a gente espera do herói. E essas desconstruções arquetípicas são muito importantes, muito importantes. A gente não é fruto da história que construíram pra gente. Se eu tivesse escolhido a minha história, provavelmente eu estaria na Lagoa da Prata, clinicando, e teria uma vida muito diferente da que eu tive. Eu não teria buscado as informações que eu busquei, eu não fui criada para questionar as coisas que eu questionei. Mas o fato de me permitir fazer isso me transformou numa pessoa mais segura, numa pessoa mais forte, e isso talvez inspire, ou faça sentido para as pessoas que estão te assistindo aí, sabe, Manuela? A gente é muito mais do que aquilo que disseram para a gente que a gente era. Para quem está em transição de carreira agora, o que mais sobra, Manu, é gente para te criticar, para dizer que está errado, né? Para jogar pedra, para falar que você ficou doida, para pedir que você procure um emprego de novo, para te falar que você abandonou tudo. Por isso, de novo, se você sabe o que você faz, para que você sabe, se você sabe para que você faz o que você faz, você já tem meio caminho andado. Daí para frente é trabalho duro, é paciência, é resiliência e é uma dose extra de amor e de carinho nas horas mais difíceis. E entender, Manu, que puxa vida, a gente é capaz de muito, Manu. Há 3 anos atrás, eu achei que eu ia tocar só a TVCH. Hoje eu toco a TVCH, mais 4 projetos adicionais, que são todos diferentes em lógica, né? Todos têm propostas, né? Tem propostas diferentes. Propostas de valor diferentes, mas que se integram entre elas, que fazem sentido entre elas. E isso é muito bom. Fazendo parêntese rápido, há 10 anos atrás, eu conheci uma instituição que é da Acla Pesquisas. E eu tive a oportunidade de participar de uma palestra em Belo Horizonte com um cara chamado Cássio Eduardo. É um palestrante. Spoiler. Semana que vem tem live aqui dele. Aqui não, no YouTube. Terça-feira, pessoal. Assistam. O Cássio é um cara muito especial. E obrigada, Marina. Obrigada. E o Cássio Eduardo, ele dava uma palestra e ele falava assim, nós somos capazes de muito mais do que as pessoas dizem pra gente. Aí ele falava assim, olha, eu trabalho com cutelaria, eu faço maquiagem, eu corto cabelo, eu dou palestra, eu faço isso, eu faço aquilo. E na época, eu só fazia uma coisa e eu achava aquilo muito maluco que ele falava, né? Eu achava que não dava tempo de fazer tanta coisa. E hoje, eu me pego nessa mudança e vejo o que ele me falou há 10 anos atrás se cumprir na minha vida, desde o momento em que eu me abri para isso. Nossa, que interessante, mas, enfim, Carol. Estou falando muito, tem perguntas suas, coisas que você gostaria de saber? Não, pelo que você está falando aí, né, eu acho que tem alguns eixos que acho que seria interessante você falar um pouquinho sobre essa sua trajetória, digamos assim, que vai de encontro com esse seu projeto atual, vários, né, projetos atuais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de que é importante para você,
como que são esses eixos, né? Que a gente conversou um pouquinho já sobre isso, né? Dá um pouquinho desse depoimento seu, dessa transição, né? Desse processo em si, né? Porque você já está falando das delícias e desafios aí, né? E a gente evitar, né, Carol, também ter esse romance todo de que é muito bonito, né? Que tem mais é que ser um empreendedor, né? Mas precisa de ter o pezinho no chão, né? E contextualizar o caso a caso, né? Porque muitas vezes, para algumas pessoas, ter uma, entre aspas, suposta estabilidade e tal, é mais interessante. Tem pessoas que têm uma necessidade de uma rotina um pouco mais rígida, né? E que bom que se para essa pessoa, né, para cada um tem esse processo, tem pessoas que não se adaptam a situações em que a rotina tem que ser engessada, né? Já outras não, outras gostam, se organizam melhor dessa forma. Então, acho que talvez você começar a falar um pouquinho sobre isso, né? Dessa questão do dia a dia nessa sua carreira, né? E tudo mais, acho que é legal, né? Você falar um pouco sobre isso. Claro. Um ponto que eu já começo trazendo para esse aspecto, Manu, eu vivi uma situação semana passada muito interessante. A empresária aqui faz serviço de office girl e vai aos correios quase diariamente, porque um dos negócios que eu toco é uma empresa de suplementação. Eu tomo. Muito bem. Por isso que vocês estão vendo aí a Manuela cheia de saúde, cheia de alegria. Isso aí é graças ao Salos 9. Eu vou mostrar aqui pro pessoal. Vou pedir pro meu staff aqui pegar. A irmãzinha aqui tá comigo, peraí. Olha só, pessoal, a Carol tá falando de um desses projetos dela, tá? Para quem não conhece, Salos 9. Tem uma série de vitaminas, tá? Tem muitos benefícios. Eu utilizo já tem alguns meses e é muito bacana. É uma suplementação de vitaminas essenciais para o bom funcionamento do organismo, né? Depois, se você quiser, pode fazer seu jabá aí, viu, Carol? Muito obrigada, viu, Manuela? Mas, assim, o exemplo é a melhor propaganda. Meu staff, meu bastidor aqui, comprou um esses dias, né? Tô sabendo. Exatamente. Beijo, Thaís. É aniversário dela hoje, inclusive. Ó, beijo pra você, Thaís. Bom, gente, é o seguinte. Para ilustrar, então, essa questão que a gente estava falando, eu falava para vocês, né? Então, a gente tem clientes no Brasil todo, isso é ótimo. Então, quase todos os dias eu preciso ir ao correio para levar os produtos, enfim, despachar para as pessoas. E olha que legal, a agência dos Correios do meu bairro vai fechar. Nossa! E aí, como eu sou figurinha tarimbada lá, as atendentes já me conhecem, a gente é tipo quase amiga, né? E ela foi me contar a situação, né? E aí eu fiquei pensando sobre estabilidade. As pessoas que trabalham nessa agência, Manuela, elas vão precisar se deslocar para outra cidade de Minas Gerais, não há vagas para elas em Belo Horizonte. Nossa. E aí eu fiquei pensando, a pessoa que tenta um concurso público, ela não imagina que um dia ela vai ser transferida 20 anos depois, né? 20 anos depois, né? Porque se você tentou um concurso há 20 anos atrás, Manuela, 20 anos depois você é outra, você tem outra estrutura de vida, outra estrutura familiar, outra forma de pensar a vida. Então, isso me mostra que a estabilidade que a gente sonha não existe em lugar nenhum. Instável é a vida, né? É a condição de vida da gente. Fluida, né? Então, exatamente, ela pede pra gente uma mudança e uma readaptação frequente. Então, esse é o primeiro ponto que eu aprendi fazendo essas mudanças de carreira para lá e para cá. Mas você tocou num ponto muito legal, Manuela. As pessoas, e o que responde isso é autoconhecimento. Cada pessoa precisa avaliar o que faz sentido ou não na sua carreira. O que faz sentido ou não na sua vida. Nem todo mundo vai empreender e ser feliz. Nem todo mundo vai trabalhar numa estrutura privada, né, como funcionário, e vai ser feliz. E não tem problema nenhum nisso. Às vezes eu escuto esse tipo de discurso assim, pessoa que trabalha numa empresa, que é funcionário, que é empregada, é um escravo do sistema. Bom, e aquela que é autônoma, empresária, se libertou. Opa, mas vamos lá. A conta de luz chega para mim, para você que é autônoma, Manuela, para o funcionário público, para o funcionário da empresa privada, para todo mundo. Então, o sistema, ele existe apesar de e em qualquer condição. Por isso que, de novo, eu reforço, a questão está na mente da gente. É muito mais interno o processo, né? Muito mais. É aquela lógica assim, eu estou no sistema,
Eu não sou do sistema. Eu Legal. faço parte dessa estrutura. Eu não sou essa estrutura. É aquela máxima assim de você ser a ovelhinha que levanta os olhos para cima, que olha para cima e olha para o céu. Porque esse modelo, é muito engraçado, né? Porque eu já fui aquela pessoa que trabalhava em empresa e falava assim, um dia eu vou ter meu próprio negócio e aí eu vou me libertar. Até o dia que um dos patrocinadores que eu tinha começou a reduzir o valor do patrocínio. Eu falei, opa, não, então peraí, eu ainda estou no modelo do sistema. Eu preciso mudar a minha cabeça, eu preciso mudar a minha mentalidade, eu preciso diversificar os negócios que eu tenho. Mas qualquer diversificação começa com uma mudança de mente. É assim que a gente trabalha, apesar do sistema. Apesar do sistema, né? O sistema que a gente vive é um sistema realmente lamentável, sob todas as perspectivas. Lamentável para todos nós que pisamos sobre essa terra. Mas ficar só no lamentável não vai resolver o problema de ninguém. O que vai resolver são aquelas pessoas que estão mudando sua mente. E a partir da sua mudança pessoal, altamente íntima, altamente profunda, serem um fecho de luz para alguém. Luzeiros, né? Sejamos Exato. luzeiros. Tem um outro palestrante que eu adoro, que é o Otávio Reis. Ele é sensacional. O Otávio Também Reis, vai ele tem um... Tá, então eu estou fazendo só propaganda, você tá vendo, né? É O só Otávio estar Reis, conciliando agendas, digamos assim. Estamos em processo. assistam ao do Otávio Reis também, ele é muito bom. Mas o Otávio Reis, ele postou um conceito que eu gosto muito, que é de cada um cuidar do seu quadrado. E eu adoro, porque ele arrumou um nome bonito para falar assim, que cada um cuida da sua vida. Que na prática é isso, né? Que cada um aprenda a cuidar de você, do seu quadrado, da sua história, do que você precisa entregar para o mundo, do que você precisa deixar para o mundo. E isso é um passo a passo, sem se preocupar tanto com o que os outros vão achar, que é o estereótipo que eu falava agora há pouco, sem se preocupar tanto com os modelos ideais de vida que as pessoas pregam, que é um ponto que eu falei agora há pouco. Mas que a gente cuide do nosso quadrado, do nosso desenvolvimento, do nosso entendimento. E que a carreira seja uma consequência disso. Que a carreira nossa seja uma manifestação desse entendimento. Porque a gente pode pensar assim, né, Manu? Mas é só trabalho, é só um jeito de ganhar dinheiro. Não é, porque ele leva 12, 13 horas da vida da gente diária, né? Na perspectiva otimista, vai levar pelo menos 6 horas. Né? Mas na mais conservadora, vai levar em torno de 12, 13 horas. Então, ele precisa ter sentido. Precisa ter sentido. Se você vai encontrar esse sentido trabalhando como funcionário público, beleza. Se você vai encontrar sentido como funcionário da empresa privada, beleza. Se você é autônomo, beleza. O importante é que você encontre. E se você não encontrou, que você se incomode. E que ao se incomodar, você estude. E que ao estudar, você encontre respostas. E que ao encontrar respostas, você tenha coragem de ousar. Porque precisa de ter uma certa coragem. A gente nunca está com as coisas 100% prontas. É como eu dizia agora há pouco. Se eu fosse esperar eu estar no ponto ótimo para iniciar a TVCH, ela estaria no papel até hoje, sem sombra de dúvida. Porque eu sou a típica virginiana que quer tudo perfeito antes de começar. Metódica, e a TVCH sistemática. Muito. E aí tem todos os perfis psicológicos que eu já fiz, todas as testagens que eu fiz me mostram essa característica. Eu sou essencialmente perfeccionista. E a TVCH, a Merlin dos suplementos, os sites que eu cuido, eles me mostram o tempo todo que eu preciso não ser perfeita, que eu preciso ser maleável como a água, que eu não posso ser tão terra como eu sou. Eu preciso ser maleável, preciso ser flexível. Isso poderia ser uma fonte inesgotável de sofrimento para mim, inclusive. Mas é, na verdade, uma fonte inesgotável de aprendizado para mim. Porque me confronta em todas as características que eu não tenho. Legal. Muito bom, Carol. Bom, estamos encaminhando aí, ainda temos uns 20 minutinhos, tá, Carol? Só para você se organizar aí. E muitas pessoas comentando aqui no chat, né? Elogiando você, te cumprimentando, né? Oi, gente, obrigada. Pegando as suas frases aí, citaram o Charles, citaram você, enquanto você estava falando algumas coisas
fundamentais, né, nesse processo interno, né, que muito mais do que fazer de fato uma transição de carreira é entender o que internamente tudo isso está me mostrando, né? Porque existe essa questão da frustração, né? Assim, não é tão simples quanto parece, né? Simplesmente mudar os rumos da própria das características profissionais que muitas vezes a gente assume para si, seja por causa de família ou afinidade, ou às vezes porque eu achei que talvez ia ser bom para mim. E muitas vezes aquilo muda para um lado muito diferente do que foi esperado, né? Então, existe a questão da expectativa e dessa realidade crua, né? A forma prática do processo. Então, o pessoal aí está elogiando muito a TVCH, né? As pessoas que estão aqui no chat, alguns são os nossos amigos, né? Temos pessoas de vários países aí, Bolívia, Argentina. E então, assim, é isso, Carol. Eu acho que é muito importante também aqui no Café com a Manu essa proposta de poder a pessoa falar do que mais lhe toca, né? Assim, então, essa sua trajetória, principalmente pela questão até, se você quiser falar um pouquinho depois da questão da sua família, né? De ter chegado um filho, como é que foi isso, né? Acho que é um processo bem específico também, né? Porque às vezes a pessoa não tem um filho, mas tem uma mudança de cidade, tem alguma perda familiar significativa, e às vezes aquilo ali sacode ela internamente, que ela revê até a própria vida profissional, né? Exatamente. É um ponto muito legal que você toca, Manu. Primeiro eu quero pedir desculpas às pessoas que estão no chat, eu não tenho muita experiência na utilização do Instagram, então, assim, eu não estou conseguindo acompanhar os comentários. Mas é normal. Mas eu agradeço todos, tá? Eu vou olhar todos depois com carinho. Assim, esse tipo de retorno, esse tipo de feedback faz muita diferença para mim e para a gente, né, Manu? Então, muito obrigada a vocês todos que estão acompanhando. Mas respondendo a sua questão, Manu, eu acho que existem alguns gatilhos da vida da gente que nos impulsionam a... Sabe aquela forcinha extra que você precisa para tomar uma decisão? Tem coisas que acontecem na vida da gente para isso. E no meu caso foi a maternidade, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Quem trabalhava comigo nessa empresa na época fala que saiu uma Carol de licença maternidade e voltou outra. Porque a maternidade me transformou profundamente. Profundamente. Bom, vamos voltar um pouquinho. A ideia de ter filhos foi uma coisa nova para mim, né? Eu brinco que eu era um projeto. Sabe aquele filme O Diabo Veste Prada? Aquela assistente? Eu era aquela assistente. Aquilo. Nossa. Eu achava que eu não ia ter tempo para casar, eu achava que eu não ia ter tempo para ter filhos. Eu era realmente muito determinada a alcançar um determinado status de carreira, né? Para você ver que eu sou uma pessoa que muda de princípios de vez em quando, né? Me casei, tive filho. Mas assim, e quando eu fiquei grávida, eu tocava um projeto simultaneamente onde eu trabalhava, e olha para te ver, né, Manu? Eu já trabalhava pra caramba e eu assumi um projeto onde eu precisava falar inglês, eu não tinha inglês fluente, e eu tocava todos os meus trabalhos, mas esse projeto em inglês. Para atender esse projeto em inglês, Manu, eu ia para a empresa por volta das 6:30 da manhã para fazer aula de inglês. Geralmente a aula de inglês era sobre a reunião que eu ia ter que conduzir em inglês. Era uma coisa de louco, um projeto realmente muito bacana, muito complexo, muito difícil. E eu com aquele barrigão, né? Eu tinha funcionários da minha equipe que me chamavam de atleta, porque eu andava correndo, barriguda, para cima e para baixo. E eu vivi uma cena pessoal que eu posso compartilhar aqui com vocês, que me marcou drasticamente, né? Eu tive algumas complicações na minha gravidez que me impediram de continuar trabalhando. E eu lembro de ter me sentido muito mal. Muito mal. Eu estava afastada da cidade aqui de Belo Horizonte. Eu estava longe da minha médica. E eu falei assim, caramba. E eu lembro dessa médica me examinar e ela falou assim, olha, você tem que ficar deitada. Você vai entrar em trabalho de parto. E eu estava do 5º para o 6º mês de gravidez, né? Assim, eu não podia de jeito nenhum. Sim, sim. E aí eu lembro de eu conversando com essa médica, né, e eu falando assim, não, tudo bem, então eu vou deitar, eu só preciso no meu trabalho passar as minhas coisas para outras pessoas fazerem e eu vou deitar. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, eu acho que você não está entendendo, Carol, daqui para frente você precisa escolher, ou você trabalha ou você tem filho. Os dois você não vai poder ter. E aquilo foi um choque, né? Porque eu já tinha adoecido muitas vezes por estresse. E até hoje eu ainda entro em umas maluquices, assim, melhorou, sim, mas não tô perfeita ainda. Mas
aquilo me marcou profundamente porque era uma outra vida, uma outra pessoa que dependia de mim. Isso foi uma situação tão assim, emblemática para mim, Manu. Eu me lembro das pessoas da minha equipe, eu tinha pessoas que trabalhavam na minha equipe, né? Eu lembro dessas pessoas tipo, muito próximas a mim, né? Braços direitos e esquerdos meus, elas vinham à minha casa, sentavam na cama comigo, eu deitada, com o computador pendurado assim, sabe, no pescoço, digitando e passando o trabalho para elas. Uau! E aí, nesse contexto, que realmente é uma cena que me marcou muito, eu parei e falei assim, bom, eu preciso começar a encontrar coisas que me conectem, que façam sentido. Essa conta não fecha desse jeito. Não tem conta que feche desse jeito. E aí, como eu estava à toa mesmo, né, não podia trabalhar, né, já tinha passado minhas tarefas adiante, não podia andar, não podia sair, não podia passear, não podia fazer nada. Eu fiquei totalmente impossibilitada. Eu entrei em contato com um site chamado Ciências Paralelas. Olha que legal. Ciências Paralelas estava começando. Eu sempre gostei de escrever, mas aquele site já tinha as pessoas que escreviam, mas ele tinha uma oportunidade. Né? Já tinha uma equipe, mas ele tinha um gatilho, uma oportunidade que era a revisão dos textos. Eu via textos muito legais, temas muito legais, que com pequenos ajustes ali do português mesmo, do raciocínio textual, ele poderia ficar ainda melhor. Eu procurei o cara desse site, e aí comecei a trabalhar na equipe como revisora. E o fato de ter trabalhado na equipe como revisora foi muito importante para mim, porque eu me apaixonei pelos temas. Eu até então me identificava com vários temas de Dacla Pesquisas, de Condor Blanco, que são as escolas que eu citei no início da nossa live, que foram muito importantes na minha formação. Mas quando eu conheci o Ciências Paralelas e precisei me aprofundar nos temas para corrigir os textos, eu descobri um amor profundo por todo aquele conhecimento. E talvez ali tenha nascido o embrião de tudo que foi criado. Quando meu filho nasceu, Manu, surgiu em mim, eu não sei te explicar exatamente quando isso aconteceu, mas surgiu em mim uma emergência muito grande de deixar alguma coisa. Como se eu fosse morrer no dia seguinte, sabe? Tipo, eu preciso deixar alguma coisa, eu preciso deixar alguma coisa, eu preciso deixar alguma coisa. Eu preciso deixar um rastro do caminho que eu estou fazendo. Eu preciso deixar uma contribuição para o mundo. Tipo, isso que eu faço nesse momento não deixa contribuição nenhuma. É meio prepotente isso, né? Meio prepotente. Quero deixar uma coisa para o mundo. É meio prepotente dizer isso, mas era realmente um desejo genuíno do meu coração. Eu quero deixar alguma coisa, eu quero deixar alguma coisa. E quando eu voltei da licença maternidade, 5 meses depois, eu já não era mais aquela Carol. Eu já não era mais aquele projeto do Diabo Veste Prada. Eu era uma pessoa genuinamente diferente, que genuinamente queria deixar alguma coisa diferente, que genuinamente queria fazer um trabalho, algo que tocasse. E aí eu fiz um monte de formação, fiz um monte de curso, eu tentei de várias formas, assim, a TVCH não caiu de paraquedas na minha vida. Ela foi uma construção, Manuela, que demorou aproximadamente 4 anos até ela nascer. Nossa, foi até todo ela um processo, se tornar uma ideia, né? até ela se tornar um projeto, até eu entrar em consenso com a empresa onde eu trabalhava, até o meu desligamento acontecer e eu começar efetivamente, passaram-se quase 4 anos. E essa é uma dica, talvez que eu possa compartilhar com o público que assiste o seu canal, Manu. As coisas não são... Tem hora que são, mas não são sempre assim. Tem hora que é cavalo arriado, ou você pula, ou você tá fora. Mas nem sempre é assim. E mesmo que seja no cavalo arriado, ou você pula, ou você tá fora, a gente precisa se preparar. Fisicamente, emocionalmente, mentalmente, em estudos, né? Assim, eu lembro do primeiro ano da TVCH, a gente muito preocupada em colocar conteúdo, e hoje eu vejo meu marido estudando muito. Fala assim, Carol, conteúdo é importante, mas existem vários outros gatilhos importantes para que o nosso conteúdo chegue. Não adianta a gente ter um conteúdo que não está chegando às pessoas. E conteúdo tem demais, Manu. Nós para vocês terem uma ideia, a TVCH, ela já ultrapassou 500 vídeos. Nossa. Sem contar retransmissão de lives, sem contar a transmissão dos jogos de MDPL. Se a gente for contar isso
provavelmente eu cheguei a mais de 1000 vídeos. Então, assim, é realmente um arsenal grande, importante. Mas que foi Documentos, fruto né? de uma... Documental, né? Porque o volume de informações que vocês têm, né? Tem muita coisa interessante, né? Mas que ainda precisa ter um tiro grande, grande, para poder chegar a mais pessoas. Ele precisa chegar a mais pessoas. E essa é a nossa ambição nesse momento. Mas é fruto de uma construção permanente. Então, para quem está em casa, assim, que está naquela dúvida, se vai ou racha, se dá ou desce, é muito importante pensar nisso, assim, o que está me movendo, o que está fazendo sentido para mim, se preparar para isso. Se preparar. Preparo é muito importante. A intuição é fundamental, mas até para a intuição aflorar, a gente precisa ter uma base conceitual que nos dê sustentação nas decisões que a gente está tomando. Se prepare para isso, inclusive financeiramente, porque vão existir os momentos de dúvida, de falta de grana, que as contas não fecharam na empresa, que o seu sonho dourado não está tão dourado assim. E aí o fato de você ter uma reserva vai te dar tranquilidade para atravessar esses momentos de ajuste, que todo mundo passa. Qualquer grande empresário que você for escutar vai ter falido algumas vezes, vai ter passado dificuldades algumas vezes e se superou. Porque o sonho dele era maior que a dificuldade que ele tinha. Quando o seu sonho é maior do que a dificuldade que você tem, você ultrapassa. Se a dificuldade está maior do que o seu sonho, provavelmente você precisa rever o manejo. Rever a sua vela, rever a direção da sua vida. Porque essas duas coisas têm que estar muito bem conectadas para as coisas fazerem sentido. Legal demais a sua colocação, viu, Carol? Assim, palavras sábias, né? Eu acho que, e de uma forma prática, né? Que você conseguiu relatar um pouco aí da sua trajetória. E o mais importante, né, Carol, assim, é motivar as pessoas a não desistirem, né? Só por causa do externo, né? Outra coisa importante, Carol, já vou finalizando um pouco aqui, nós temos por volta de pouco mais de 10 minutos, e eu gostaria que você pudesse falar, né, assim, fazer esse fechamento de acordo com o que você gostaria de repassar, né, porque eu acho que foi muito rica as informações que você trouxe, a sua vivência, seu auto-refinamento mesmo de vivenciar todo esse processo sem desistir. Né? E hoje estamos aí de frente com você e certamente tem muitas pessoas ainda que aproveitam o volume de informações de forma independente que nós temos na TVCH, né? E eu acho assim, eu estudo demais pelos vídeos de lá, sinceramente, assim, eu sou uma fã incondicional e falo mesmo, e não tenho a menor timidez de falar sobre isso, porque eu acompanhei o processo desde o início, né? Desde quando lá você estava tentando renovar a sua vida pessoal e tudo mais com o nosso terapeuta lá. Então, eu conheço esse caminho aí e sei que tem muitas mais pedras, né? Mas chegar nessa trajetória e honrar, né, a si mesmo, eu acho que é o mais importante. Então, Carol, é isso. Eu vou deixar esse espaço agora para você fechar e vamos colocar essa live depois no YouTube e que venham muitas outras e espero em breve também poder gravar vídeos aí com a TVCH. Vai ser um prazer, Manu. Bom, mas para a gente caminhar então para o fechamento, o que eu posso deixar adicionalmente para as pessoas, Manu? Um item muito importante para quem vai iniciar uma jornada de mudança são as conexões. Esse é um ponto que eu não toquei e que eu quero falar brevemente sobre ele. Uma vez eu recebi uma dica que eu nunca esqueci. Procure as pessoas por afinidade. Eu já tomei muita decisão equivocada contratando por perfil técnico, chamando para trabalhar por perfil técnico, por conhecimento técnico. E não existe nada mais contundente do que a conexão e a afinidade. Então, unam-se a pessoas que você se identifica, que você tem afinidade, porque ninguém faz nada sozinho, sabe, Manu? Aliás, talvez até faça, mas não fará tão bem feito, não fará tão bonito, não fará em tamanha proporção que você poderia ter feito se você tivesse se unido a pessoas que você tem afinidade. Então, afinidade é fundamental. Segundo ponto muito importante, você falou em honrar a si próprio. Honrar a si próprio é super importante. E honrar a tudo que te antecedeu é muito importante. Honrar as empresas por onde... Então, assim, não saia com ódio de onde você estava. Saia honrando, porque tudo que você vai construir
dali para frente dependeu do dali para trás. Isso é muito importante. Honrar quem nos antecedeu é importante na vida, na relação e nos negócios. Empresas que não honram seus fundadores vão falir. Pessoas que não honram quem veio antes, as pessoas que vieram antes dela não vão prosperar. Então, honrar é um ponto fundamental. Honre as pessoas com quem você trabalha. Honre o nome delas. Elogie-as. Acredite no potencial delas. Esses itens são muito, muito, muito importantes. Entenda que existem os dias de luta e os dias de glória. Isso não é conceito bonito, palavra bonita e nem música bonita do Chorão. Isso é uma grande verdade. Existem os dias de luta, existem os dias de glória. Nada. Rede social é muito legal, eu gosto muito das redes sociais, mas ela presta o desserviço de a gente olhar a vida da pessoa e achar que a vida da pessoa é perfeita. Sim, Ninguém tem vida perfeita. Então, olhe para você, honre o seu caminho, porque todo mundo que tem bom coração, bons sonhos e um motivo verdadeiro, eu não vou usar propósito para não usar a palavra bonita, que tem um motivo verdadeiro, vão encontrar a luz, vão encontrar a sua luz no fim do túnel. Uhum. E talvez seja luzeiro para alguém. Não é o objetivo, mas se alcançar isso, que maravilha, a gente poder inspirar uma outra pessoa. Assim como outras pessoas inspiram a gente diariamente. A gente não se constrói sozinho, sabe, Manu? É uma arrogância nossa falar assim, não, eu aqui, Manu, eu trago a verdade. Ninguém traz a verdade. A verdade, ela é sempre uma construção individual a partir das vivências que você tem. Então, se permita ter vivências. Permita compartilhar essas vivências. Permita honrar essas vivências, para que elas se tornem uma experiência que te permita crescer com o seu negócio. Mas não crescer só em dinheiro, porque dinheiro é consequência. Um crescer maior, no sentido de deixar alguma coisa legal. Também não vou usar a palavra legado, porque a palavra legado me dá até dor de barriga, parece que é uma coisa grande demais, né? Mas que você possa deixar algo, uma pista, um caminho, uma luz, ou desejo ardente de alguém fazer a diferença. A gente nunca sabe onde a informação da gente vai parar. Bacana então a gente tem que lançar demais. pérolas. Nossa. Isso aí. Muito agradecida pela sua participação, Carol. Desculpa ter que meio que cortar. Espero que a próxima a gente faça Tá no tudo YouTube, certo. né? Que aí a gente faz com mais tempo. Que aqui realmente não desliga na sua cara. E venho agradecer a você aí. E vou fazer as considerações finais. E beijo pra você, viu, Carol? Muito agradecida e até a próxima, tá bom? Gente, muito obrigada. Obrigada pelas mensagens e por todo mundo que participou. E obrigada, Manu, pelo convite. Eu que agradeço. Beijo, beijo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da live, né? Na realidade, o Café com a Manu, essa proposta de poder divulgar o trabalho de outras pessoas nas mais diferentes áreas, né? E suas trajetórias, né? O caminho de cada um é único e especial. Então, eu pude dar essa oportunidade para a Carol aí poder falar um pouco, Carolina Marques. Procurem aí no Instagram e tvch, tá? .com.br, tem em todas as plataformas. Tem também no Facebook, YouTube, Instagram e tudo mais, tá bom, pessoal? Então, terça-feira, às 20 horas, teremos a nossa próxima live, dia 9 de junho de 2020, com Cássio Eduardo, sobre padrões do inconsciente e governo do caos. O que será isso, hein, pessoal? Até a próxima, então. Beijo a todos.